Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando bastante. Aqui quem fala é o professor Andrews e estamos começando mais uma videoaula da disciplina de Ciências. Na aula de hoje, nós começaremos conteúdo novo. Estudaremos agora a estrutura da matéria, como que a matéria ela é formada. Aprenderemos a identificar modelos que descrevem os átomos, e para isso nós faremos uma breve cronologia do modelo atômico. E falaremos um pouco sobre balanceamento de equações também, utilizando um destes modelos. Então vamos lá, pessoal, não vamos perder muito tempo não. Vamos abrir o livro na página 37. Vamos lá. Então, pessoal, vamos aprender um pouco de história, contextualizar a necessidade desses estudos, né? Primeiramente, vamos voltar lá na Grécia Antiga e aprender algumas ideias propostas para explicar a natureza da matéria, começando por Leucipo e Demócrito. Ambos propuseram uma hipótese, né? O que seria uma hipótese? Vocês já ouviram essa palavra já? A hipótese corresponde ao conjunto de ideias prováveis, mas não comprovadas ou ainda não demonstradas. Então, Leucipo e Demócrito constituíram o quê, pessoal? Uma hipótese sobre como que a matéria é formada. E eles falaram que a matéria era formada por um componente que daria forma para todo o universo. Lembrando, pessoal, que esta ideia é puramente filosófica, sem comprovação experimental. Após alguns anos, Empédocles e Aristóteles formaram uma outra hipótese. Aristóteles, em particular, sugeriu que o universo é composto por 4 elementos fundamentais, sendo eles terra, fogo, ar e água. Aqui ao lado nós temos um diagrama representando esse tipo de hipótese. E com o decorrer do tempo, pessoal, começaram a surgir vários cientistas que propuseram teorias com bases em leis da natureza, tentando demonstrar da melhor forma a composição da matéria. Então veio George Ernst Stahl, que constituiu uma das primeiras teorias relacionadas à constituição da matéria, né? Só que eu falei, pessoal, teoria e lei. O que é teoria? O que é uma lei? A teoria, as teorias, né, são explicações para leis e podem ser abandonadas a favor de outras teorias mais complexas e corretas. As leis correspondem às generalizações que ocorrem sem restrições baseadas em observações, experimentações e deduções lógicas. Então, pessoal, o que nós iremos fazer agora? Eu irei mostrar a vocês diversas teorias que explicam uma certa lei. Tudo bem, pessoal? Então, bora lá. Vamos para um dos primeiros cientistas a elaborar uma teoria para o que seria o modelo atômico. Dalton era o nome dele. Então, aqui estamos lá, ó. Dalton e seus trabalhos sobre a constituição da matéria. Dalton propôs uma teoria no qual seguiu os seguintes postulados que eu vou mostrar para vocês. Temos aqui, ó, que a matéria é constituída de pequenas partículas denominadas átomos. Essa é um dos primeiros postulados dele. E aqui veio a primeira vez que nós escutamos a palavra átomo, não é verdade, pessoal? Daí um conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos apresenta as mesmas propriedades e constitui um elemento químico. O terceiro postulado é o seguinte: elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, tamanhos e propriedades diferentes. Temos também, olha, que a combinação de átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes numa proporção de números inteiros origina uma substância. Essa substância depois começou a ser chamada de molécula, pessoal. Vocês já ouviram molécula, não é? Molécula de água. Molécula de água é uma combinação de dois átomos, do átomo de hidrogênio e do átomo de oxigênio, em proporções diferentes, né? E temos aqui que em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos. São simplesmente rearranjados, originando novas substâncias. O que isso nos lembra? Não lembra a lei de Lavoisier? Que numa reação química, a quantidade de massa dos reagentes é igual à quantidade de massa dos produtos? Olha aqui, pessoal, Lavoisier de novo. Ó. Os átomos não são criados nem destruídos. São simplesmente rearranjados, originando novas substâncias. E aqui está o modelo atômico de Dalton, né? Em seu modelo atômico, Dalton imaginou que os átomos eram partículas fundamentais maciças, esféricas, indivisíveis e indestrutíveis. Aqui está, pessoal, o primeiro modelo atômico que nós veremos hoje. Então, guardem bem, ó, o que é o modelo atômico de Dalton? Partículas fundamentais maciças, esféricas,
indivisíveis e indestrutíveis. Tudo bem? E aqui temos uma representação de um átomo para Dalton, né? Lembrando que ele foi o primeiro a desenvolver, depois disso começaram a surgir outras teorias baseadas em experimentos. Beleza? E agora, para esclarecer os conceitos de elemento químico e substância, Dalton propôs também uma simbologia. E agora nós veremos o modelo de Dalton e as notações químicas a partir dessa simbologia. Então vamos lá. Ó. A ideia de Dalton para representar os agregados atômicos, os agregados atômicos são partículas que constituem substâncias. As partículas que constituem substâncias foram denominadas por Dalton como agregados atômicos. Ainda não veio a ideia de molécula, né? Então, a ideia de Dalton para representar os agregados atômicos por meio da combinação dos elementos químicos em proporções definidas e ainda muito utilizada, apesar de diferir do conhecimento atual, principalmente em relação à composição de substâncias. Vamos olhar aqui a representação do gás oxigênio e da água, pessoal. Como que é o gás oxigênio formado? Nós sabemos que o gás oxigênio ele é formado por dois átomos de oxigênio, não é? Lembra que é O2? Então, pela representação de Dalton, essas esferas maciças vermelhas está se referindo ao oxigênio. Então, aqui eu tenho o meu gás oxigênio, o meu O2, que eu tenho duas esferas vermelhas, então eu tenho dois oxigênios. E olha aqui eu tenho a água. Lembra que a água é formada por dois hidrogênios e um oxigênio? Então, aqui, ó, o oxigênio é a esfera maciça vermelha, e os hidrogênios são essas esferas maciças brancas. Tudo bem, pessoal? Então, ó, as unidades que constituem essas outras substâncias são chamadas de moléculas. Para o Dalton, ele chamava de agregados atômicos, depois recebeu o nome de moléculas. Então, continuando agora. Agora, pessoal, nós temos uma outra representação. Vemos aqui a molécula do dióxido de carbono, ou como é popularmente conhecido como gás carbônico. Olha aqui, pessoal, como que essa molécula está representada. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, ó, um átomo de carbono, que está uma esfera maciça preta. Eu tenho dois átomos de oxigênio. Então, ó, dióxido de carbono, dois oxigênios e um carbono. Então, aqui está o nosso dióxido de carbono, o nosso gás carbônico representado pelo modelo de Dalton. E aqui, ó, CO2, temos a forma do CO2. Os elementos que nós temos são carbono e oxigênio. E a quantidade de átomos é o seguinte: um carbono e dois oxigênio. Os dois formam o nosso gás carbônico. Tudo bem? Aqui temos também, pessoal, a representação esquemática para a formação da água mostrada por Dalton. Isso aqui é do próprio trabalho de Dalton. Aqui, ó, nós temos, olha, a seguir a representação esquemática, onde nós temos hidrogênio mais o oxigênio e forma a água. Para Dalton, era isso que acontecia, né? Eu juntava um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio e eu tinha a água. Ele ainda não tinha ideia de proporções, né? Que nós iremos ver um pouco mais para frente. Mas nós podemos ver que não está correta essa reação. Nós sabemos que as moléculas de água são formadas por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Apesar de não estar correto, esse modelo é ainda amplamente utilizado para representar uma transformação. Então vamos tentar melhorar ele um pouquinho, resolvendo alguns probleminhas aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos ver o mesmo exemplo. Olhe esta reação. A água H2O, por exemplo, quando submetida à corrente elétrica, produz os gases hidrogênio, H2, e oxigênio, O2, conforme a representação a seguir. Olha o que nós temos aqui, pessoal. H2O vai produzir gás hidrogênio, que é H2, e gás oxigênio, que é O2. E agora, pessoal, será que está certo essa representação aqui? Essa reação está certa? Lembra que pela lei de Lavoisier, vocês se lembram dela? A quantidade de massa deste lado tem que ser igual à quantidade de massa deste. Aqui eu tenho dois oxigênios, que eu tenho dois hidrogênios, aqui eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio. Opa, está faltando um oxigênio. O que a gente deve fazer então, pessoal? Nós precisamos corrigi-la. E para isso é necessário fazer o que chamamos de balanceamento de reação. Vamos utilizar a ideia do modelo de esferas para demonstrar isso.
Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui que a quantidade de átomos no sistema inicial não é a mesma que a quantidade de átomos no sistema final. Foi o que eu disse. 2 hidrogênios, 2 oxigênios. 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Está faltando um oxigênio aqui. Então vamos tentar balancear essa reação, apenas utilizando estes elementos, H2O, H2 e O2. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui a reação representada pelo modelo de esferas, que é o modelo de Dalton lá, que eu mostrei para vocês. Tem como nós fazermos esse balanceamento de uma maneira visual. Aqui, por exemplo, pessoal, o que nós temos? A mesma equação. H2 está aqui. Aqui eu tenho o gás hidrogênio e o gás de oxigênio. Ou seja, duas moléculas, dois átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio, e que eu tenho uma molécula de água. Temos que fazer um balanceamento. Note que aqui, pessoal, eu tenho 2 oxigênios de um lado e 1 oxigênio do outro. Precisamos fazer algo. Vamos fazer o seguinte, vamos acrescentar mais uma molécula de água neste lado da equação. Eu acrescentei mais uma molécula de água. Então, agora eu tenho o quê, pessoal? Tenho 2 oxigênios de um lado e 2 oxigênios do outro. Não é? Será que está certo? Mas agora, olha o que aconteceu. Agora eu tenho 4 hidrogênios desse lado e 2 hidrogênios do outro. Então, nós precisamos fazer algo. Olha o que eu posso fazer, lembrando que eu só posso acrescentar as moléculas que já estão na minha reação. Se eu quero acrescentar mais 2 hidrogênios para a minha equação ficar balanceada tanto de um lado quanto de outro, eu só tenho que acrescentar mais 2 hidrogênios. Então, olha o que aconteceu, pessoal. Eu tenho que 2 moléculas de água, quando elas são submetidas à corrente elétrica, elas produzem 2 moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Entenderam, pessoal? Agora nós temos tudo balanceado. Eu tenho 2 oxigênios desse lado, 2 oxigênios do outro. 4 hidrogênios desse lado e 4 hidrogênios do outro. Então vamos voltar essa nossa representação para a forma que nós aprendemos. Olha como que fica. Olha o que eu tive que acrescentar. Acrescentei 2 aqui, porque agora eu tenho 2 hidrogênios, 2 moléculas de água. E acrescentei 2 aqui, porque agora eu tenho 2 moléculas de hidrogênio. É assim que nós fazemos balanceamento de reações. Tudo bem, pessoal? Agora que aprendemos a teoria de Dalton, vamos para o próximo físico-químico que elaborou uma teoria atômica, né? Que é o Joseph... Qual que é o nome dele? Joseph John Thomson. Eu não sabia o nome do meio. O modelo de Thomson, ele foi o primeiro a colocar carga no átomo, e é isso que nós iremos ver agora. Então vamos lá, vamos ler aqui, pessoal. Após realizar vários experimentos com tubo de raios catódicos, Thomson descobriu que no átomo havia partículas ainda menores com cargas elétricas negativas e de massa praticamente desprezível. Depois vocês vão ver que essa massa, na verdade, ela não é tão desprezível, as quais posteriormente ele chamou de elétrons. Como a matéria é neutra, tem carga elétrica total nula em seu estado natural, a existência de partículas negativas, que foram os elétrons, no átomo indicava que deveria existir presença de cargas positivas para que a carga elétrica total seja nula. Então, o que nós temos aqui, pessoal? No modelo de Thomson, ele elaborou um modelo parecido com o de Dalton, só que agora ele colocou carga elétrica. Ele percebeu que deveria existir carga elétrica negativa no átomo, e por ter carga elétrica negativa no átomo, deveria existir também carga elétrica positiva para que a carga elétrica total seja nula. E aqui está o modelo de Thomson. Thomson descreveu o átomo como uma esfera uniforme carregada positivamente, incrustada com cargas negativas. E aqui está o modelo de Thomson. Tudo bem, pessoal? Essa aqui é a ideia. Agora vamos para outro cientista, que é o famoso Rutherford. Deixa eu ver qual que é o primeiro nome dele, eu só conheci ele como Rutherford. Temos agora o Ernest Rutherford. Então, pessoal, Rutherford ele fez o seu modelo atômico a partir das descobertas da radioatividade,
que aconteceu no final do século XIX, né? Início do século XX. Diversos cientistas famosos, como Marie Curie, Becquerel, começaram a fazer experimentos onde foi possível notar que átomos emitem radiação ao serem excitados. Sendo assim, Rutherford elaborou um experimento para caracterizar essas emissões. Neste experimento, o que acontecia? A emissão desses materiais radioativos era colocada sobre placas eletricamente carregadas. Aqui nós temos o exemplo, olha pessoal, as cargas estão aqui, duas placas, né? Essa placa está carregada positivamente e essa placa está carregada negativamente. Tudo bem? Daí que acontecia, essa radiação que foi descoberta pelos cientistas que eu falei para você, ela de certa forma, passa no meio dessas placas carregadas. Rutherford descobriu que o campo elétrico gerado por essas placas, aqui é gerado um campo elétrico, causava a transformação deste feixe que sai daqui em três diferentes feixes, como podemos ver nessa imagem. Após o feixe da radiação do material radioativo passar pelas placas eletricamente carregadas, foi criado três diferentes feixes. Esses três diferentes feixes denotam diferentes partículas. E é isso que o Rutherford começou a elaborar os seus postulados. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Olha, o que Rutherford concluiu? Concluiu que os raios correspondiam à emissão de átomos radioativos. Ou seja, esse feixe que nós estamos vendo aqui são átomos radioativos. Os raios que desviavam sua trajetória para baixo, em direção à placa negativa, para a placa negativa, deveriam ter carga positiva e foram chamados de partícula alfa. Olha aqui, pessoal, não temos um raio que desviou aqui para baixo? Como que eu tenho um campo elétrico aqui e essa placa é negativa, ele vai atrair as cargas positivas. Então, por isso que essa partícula ela acabou descendo e tendo um leve desvio para baixo. Rutherford chamou essas partículas de partícula alfa. Daí o que tem? Nós temos o que também? Temos os raios que desviaram para cima, ou seja, sofreram um efeito dessa placa positiva que está aqui em cima. Então, estes raios, eles devem ter carga negativa para poder desviar em direção à carga positiva. Então, ele chamou essas partículas de partículas beta. E aqui no meio, pessoal, temos umas certas partículas que continuam indo reto, né? Elas não são desviadas por nenhuma dessas placas. Então, o que a gente consegue observar? Que ela tem nenhuma carga. Essas partículas ele chamou de partículas gama. Daí, por sofrer também um desvio menos acentuado, as partículas alfa, nota que aqui a partícula beta, ela desvia mais do que a partícula alfa. Quer dizer, então, que a partícula alfa, ela tem uma massa maior do que a partícula beta. Tudo bem, pessoal? Essas foram as descobertas do Rutherford. E agora, posteriormente, o Rutherford ele aprimorou este experimento. Ele conseguiu separar as partículas alfas. Neste experimento, ele bombardeava uma lâmina de ouro com somente partículas alfas. Aqui nós podemos ver uma esquematização do experimento. Olha aqui, pessoal, neste experimento, o que era esperado? Eu tenho aqui as partículas alfas saindo em direção a uma folha, uma lâmina de ouro. O que era esperado, pessoal? Neste experimento, era esperado que algumas partículas desviassem sua trajetória ao colidir com a lâmina de ouro. Pelo modelo de Thomson, os átomos eles eram maciços, não é verdade? Então, essas partículas elas deveriam chocar aqui na lâmina de ouro. Só que o que acontece, pessoal? O Rutherford ele observou que o átomo não é tão maciço igual Thomson achava, porque algumas partículas não desviaram pela folha de ouro. Então, o que nós podemos observar? Rutherford sugeriu que a área de choque das partículas é muito pequena e o átomo não teria como ser maciço. Sendo assim, ele concluiu que a carga positiva do átomo estava toda concentrada em uma parte muito pequena do átomo no centro e as cargas elétricas e as cargas negativas estavam ao seu redor. Assim, nós temos o modelo de Rutherford. Para o Rutherford, o átomo é constituído por uma parte central, pequena e maciça, no qual se concentrava toda a carga positiva.
posteriormente que foi denominado de próton, e quase toda a sua massa chamada de núcleo. Os elétrons eles estariam em um grande espaço vazio, denominado eletrosfera. Então, o que nós tínhamos, pessoal? Para o Thomson, o átomo ele é simplesmente uma bola maciça com diversas cargas positivas e negativas. Agora, para o Rutherford, após esse experimento, ele percebeu que os átomos eles conseguiam atravessar a lâmina de ouro, ele observou que o quê? Que, na verdade, a massa das cargas positivas, as cargas positivas estão concentradas bem no centro do átomo. E os elétrons, eles estão em sua volta, em algo que ele denominou de eletrosfera. Tudo bem? Essa aqui é a ideia, pessoal. A diferença do trabalho de Thomson e o trabalho de Rutherford. Beleza? Agora nós já temos três tipos de modelos atômicos. Temos o modelo do Thomson, que é o modelo da esfera maciça. Temos o modelo o modelo do Dalton, que é da esfera maciça. Nós temos o modelo do Thomson, que o átomo ele é descrito como uma carga uniforme, positiva, incrustada com cargas negativas, né? Daí nós temos agora o modelo de Rutherford, que toda a carga, a maior parte da carga está concentrada em uma parte muito pequena no centro do átomo. Então, pessoal, agora vamos para o último modelo, que é o modelo de Bohr, do Niels Bohr. Bohr ele fez diversos experimentos de emissão de átomos, onde foi observado que os átomos eram emitidos em energias bem específicas. Após isso, ele elaborou postulados que são válidos para o átomo de hidrogênio. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. O que o Bohr ele observou após fazer os seus experimentos de emissão? Ele observou que o elétron gira ao redor do núcleo em uma órbita circular. Um átomo tem um número limitado de órbitas permitidas. Olha que ele descobriu, essa talvez seja a parte mais importante dentro da estrutura da matéria, dentro da mecânica quântica, é que os elétrons, né, os átomos, eles são excitados em energias bem específicas. Então, aqui a energia ela não é contínua, ela é bem específica. Então, cada átomo tem um número limitado de órbitas permitidas onde que os elétrons podem circular. Cada uma dessas órbitas é caracterizada por determinada energia, por uma única energia, pessoal. Enquanto o elétron permanece em movimento em uma órbita, não emite nem absorve energia. Mas quando você joga energia nesse átomo, esse elétron pode ganhar energia e sair dessa órbita. Nós veremos isso nas próximas semanas de aula. Então, mas não vamos focar muito nisso não, vamos tentar entender só o que é o modelo de Bohr. Então vamos lá. A proposta de Bohr era de que um átomo, o elétron gira em torno do núcleo em órbitas circulares que correspondem a níveis de energia bem definidos. Aqui, pessoal, é parecido com o modelo de Rutherford, onde que aqui nós temos no centro uma concentração de cargas positivas. Só que agora os elétrons, eles estão o quê, pessoal? Eles estão em órbitas bem específicas, transladando em torno do centro. Parece até a teoria heliocêntrica, né, que nós temos, né? A Terra está transladando em torno do Sol, na verdade, só que aqui são órbitas circulares, não órbitas elípticas. Tudo bem, pessoal? E é isso. Por hoje é só. Eu sei que foi bastante conteúdo, né? Mas nós iremos trabalhar bem durante a semana estes conteúdos. Eu irei trazer um exemplo de cada um desses modelos. E é isso, pessoal. Um abração, bons estudos. Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. Tchau, tchau.